Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Um bom dia de paz. Um bom dia de paz e salvação. Seja com todos. A graça, a paz que excede a todo entendimento esteja contigo. Mais uma vez, a misericórdia de Deus, ela se renovou. O quanto são grandes as misericórdias de Deus, e a causa de não sermos consumidos, porque grandes são as suas misericórdias. E nesta manhã, mais uma vez, quero ler a palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Está escrito assim, em Lucas capítulo 18. Ora, disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Pois havia um homem, numa cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Eu digo-vos, pois, que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Aleluia. Glórias ao Senhor Deus. Essa é uma palavra fiel. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Enquanto assim, esta palavra, ela compara mais uma vez o reino de Deus com o mundo dos homens. Assim, Jesus está dizendo que existia um certo juiz, um juiz que não temia nem Deus e nem os homens. O homem que certamente não teme a Deus, a Bíblia vai dizer que é um homem que certamente melhor seria que não tivesse conhecido a verdade do que conhecendo, então venha viver no erro. Mas assim, infelizmente, esse sentimento de soberba faz com que as pessoas não temam nem a Deus e nem qualquer coisa na terra. A Bíblia fala para não temer aos homens, mas temer antes a Deus. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus diz: não temais os que matam o corpo, e que com a alma nada podem fazer. Eu digo a vocês, temam aquele que tem o poder de lançar o corpo e a alma no inferno, porque este sim, a esse devemos temer, o Senhor dos exércitos, o Deus poderoso. Mas aqui a Bíblia está mostrando uma parábola, um homem que não temia nem Deus, nem homem. Era um juiz que não temia nem sequer aos homens, porque certamente a soberba subiu ao seu coração. Agora, não temer a Deus, o homem está perdido. O homem não deve temer o homem quando ele teme a Deus, mas se ele não temer a Deus, ele está perdido. E aqui a Bíblia diz que este homem, ele não respeitava
e nem temia a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que estava pedindo justiça contra o seu adversário. Nós podemos ver que a soberba, o coração desse homem era muito grande. E nós podemos entender que a soberba no coração do homem não opera a justiça de Deus. A soberba no coração do homem não produz a justiça de Deus. A soberba no coração do homem não deixa ele temer a Deus. A soberba no coração do homem entrou de uma tal forma que está vivendo como Nabucodonosor, que vive a sua vida sendo seu próprio Deus, achando que faz e desmanda, mas porém a Bíblia fala que aqueles que certamente confiam na força do seu próprio braço são malditos. É isso que está escrito em Jeremias. Maldito o homem que faz da sua força o teu próprio braço. Mas assim muitos têm vivido dessa forma. Ao invés de colocar no Senhor Deus a confiança, estão confiando na sua própria bondade, na sua própria justiça. Estão buscando recursos humanos, estão dependendo dos recursos financeiros do homem. Mas a Bíblia fala que feliz é a nação que Deus é o Senhor. E aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Felizmente a soberba entrou no coração de Nabucodonosor por causa do poder. Se você quer ver uma pessoa certamente se corromper, somente dá a ela um pouco de poder. E as pessoas elas se corrompem hoje facilmente por pouca coisa. As pessoas elas estão se corrompendo mesmo sem ter nada diante de Deus. E é por isso que Deus não dá ao homem riquezas. O próprio sentimento, a ganância, ela faz o homem se distanciar de Deus. O que dirá o homem rico? Como diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados são os pobres, porque certamente verão o reino de Deus. Mas quão difícil é um rico entrar pelo reino de Deus. É mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Então certamente Jesus ele preparou os pobres deste mundo para a riqueza celestial. Então certamente Jesus vai dizer: não acumulem para si tesouros nessa terra, aonde a traça, a ferrugem destrói, mas acumular tesouro diante de Deus, onde o ladrão não rouba, a traça, a ferrugem não destrói, porque aonde estiver o seu tesouro, lá estará também o seu coração. Não adianta o homem não ter nada nessa vida e também não ter nada com Deus. Não adianta o homem viver a vida nessa terra sem nada e também não ter de fato a vida com Cristo. Mas também não adianta o homem ter tudo nessa vida e também a mesma forma não ter nada diante de Deus, porque certamente pedirão a tua alma, e aonde estará, e para quem será que estará preparada? Porque assim a Bíblia fala. O homem certamente disse para Jesus Cristo: eu juntarei os meus bens, então construirei depósitos maiores para guardar mais coisas. Então Jesus disse: louco, pois esta noite pedirão a tua alma, e a quem será que está preparada? Assim são aqueles que ajuntam tesouros para si nesta vida, mas não são ricos diante de Deus. Assim são aqueles, pois, que estão juntando tesouros para essa vida, mas não estão juntando tesouros diante de Deus. Estão juntando tesouros para as traças, para as ferrugens, para o ladrão, mas não estão juntando tesouro diante de Deus para a salvação, para a vida eterna. Você vai precisar ter um bom lugar quando deixar esta vida. Você vai precisar estar em segurança quando partir para a sepultura. Você vai precisar ter um lugar de descanso, mas muitos estão trabalhando pelo pão que perece e deixando de trabalhar pelo pão que permanece. Muitos estão buscando por ajuntar bens, estão se esquecendo de ajuntar tesouros diante de Deus.
Muitos estão vivendo um coração voltado à ganância, estão colocando a dependência do seu coração em recursos terrenos e se esquecendo de ajuntar tesouros diante de Deus. Não se esqueçam, porque após a morte vem o juízo, e certamente o homem terá que dar conta de suas ações diante de Deus, quer seja bom ou más as suas obras. A Bíblia diz que todos terão que dar conta diante de Deus, todos terão que prestar contas diante de Deus, o Todo-Poderoso. Portanto, agora arrependa-se e torne-se para Deus. Porquanto agora arrependa-se, deixe a avareza no coração, deixe o orgulho do coração, deixe toda a soberba que há no seu coração, deixe toda a infâmia maliciosa que está no seu coração. Arrependam-se, torne-se para Deus, porque Deus certamente proclama o arrependimento, porque Deus anuncia a todos em todos os lugares que se arrependam, porque Ele determinou um dia que certamente vai julgar este mundo. Ele deixou certeza disto, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Porquanto esta é a hora, e chegou o momento em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade, adore a Deus no seu espírito e em verdade. Não espere chegar a hora para um culto, para começar uma missa, para adorar a Deus. Adore a Deus em todo o tempo. Adore a Deus no teu espírito. Adorar a Deus não é num lugar. Adorar a Deus é no seu coração. Adorar a Deus não é num culto. Adorar a Deus é 24 horas. Aleluia. Por isso assim, Jesus fala: veja os pássaros, não plantam, não colhem, mas Deus dá o sustento. A natureza louva a Deus da forma que ela foi feita. As árvores apenas balançando, elas estão louvando a Deus. Os pássaros apenas cantando estão louvando a Deus. O homem obedecendo a Deus, ele está louvando a Deus. O homem honrando a Deus, ele está adorando a Deus. O homem fazendo o que é reto diante de Deus, ele está adorando a Deus. Mas a grande questão é que o ser humano não está mais buscando adorar a Deus. O ser humano está buscando aquilo que é mal, aquilo que é malicioso e depravado, e não está adorando a Deus. O mundo está buscando aquilo que é corrupto, se voltando à iniquidade, vivendo a vida de orgulho, uma vida de mentira e bebedice, e não estão adorando a Deus desta forma, mas estão envergonhando ao Senhor dos Exércitos. Arrependa-se, porque certamente, brevemente, Jesus Cristo ele virá sobre ti. E Jesus diz: certamente, se não arrependerdes, também perecerão de igual forma, de igual modo. Certamente, todo homem precisa procurar se arrepender. Não é apenas acreditar em Deus, não é apenas ter fé, é crer em Deus e arrepender-se dos pecados. A fé não perdoa pecados, o arrependimento perdoa pecados. Para ser perdoado os pecados, precisa abandonar os pecados. Para receber a remissão dos pecados, necessário é buscar arrepender-se e tornar-se para Deus. E o que é arrependimento? Arrependimento é afastar-se dos pecados. Arrependimento é uma mudança. Arrependimento é simplesmente deixar os pecados, mas infelizmente, grande é o orgulho. Grande o orgulho que o homem tem. O ser humano tem um grande orgulho nos seus pecados. E passa o final de semana, e depois chega a semana, e as pessoas elas continuam cometendo as mesmas coisas, e ao invés de se tornarem para Deus, continuam praticando o que é mal diante do Senhor Jesus Cristo, continuam fazendo aquilo que Deus ele aborrece. E aí as pessoas elas dizem que Deus está no seu coração, e Deus não vai estar num coração orgulhoso, e não está num coração depravado e mentiroso, e Deus não está num coração cheio de malícia, e não vai se sentar na mesa dos bêbados e nem dos mentirosos. E as pessoas dizem e afirmam que estão caminhando com Deus,
Dessa forma estão caminhando com o diabo está te enganando, o diabo está te levando para o inferno. Caminhar com Deus é diferente. Caminhar com Deus é retidão. Caminhar com Deus é deixar os maus caminhos. Caminhar com Deus é deixar toda a bebedice e todos os sentimentos que te levam à perdição. Por isso Jesus fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e nem os nossos caminhos são os caminhos de Deus. Ou seja, nós devemos ter o pensamento como o pensamento de Deus. Paulo escreve dizendo, nós devemos ter a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, certamente nós vamos caminhar conforme Cristo Ele quer. Se nós buscamos ter a mente como a mente de Cristo, certamente nós vamos caminhar nas pisaduras de Cristo, nós vamos caminhar segundo a vontade de Cristo. Toda pessoa que tem a mente de Cristo, ela vai caminhar segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai dizer que certamente Deus, Ele quer que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e possa então ser salvo. A verdade nos leva para a salvação, mas infelizmente a verdade hoje, as pessoas já não querem saber do que diz a palavra de Deus, e a palavra é a verdade. Está escrito em Lucas capítulo 18, que havia um certo juiz em uma cidade. Esse homem não temia Deus, esse homem não temia nem homens, porque há uma autoridade, um juiz que certamente se achava poderoso. Mas a Bíblia vai falar assim no livro dos profetas, no livro de Isaías: ó homem soberbo, pois assim certamente diz a palavra de Deus, que serás abatido, que certamente o teu poder será então deixado, será abatido ao mais profundo abismo. E a Bíblia fala: por que te glorias na tua malícia, ó homem soberbo? Por que te glorias em teus caminhos maliciosos, ó homem soberbo? A soberba é o oposto da humildade. A humildade de fato leva uma pessoa a arrepender-se, mas o homem soberbo, ele não se arrepende. A pessoa humilde, ela reconhece. O soberbo de fato, ele não reconhece. Infelizmente, a soberba do coração do homem tem o levado para um caminho de inferno, para um caminho de condenação, para um caminho que leva à perdição. Mas Jesus Cristo, ele diz que devemos apresentar diante de Deus o nosso coração quebrantado e contrito, a qual Deus recebe como um sacrifício. Aleluia, pois a palavra do Senhor diz que Deus, Ele certamente dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Deus resiste todos os soberbos. Deus resiste o sentimento soberbo. E o sentimento orgulhoso é mal diante de Deus. O orgulho, ele é maligno. O orgulho, ele é satânico. A soberba, ela é maligna. E assim Jesus diz que é mais fácil que então o camelo entre numa agulha do que o rico entre no reino de Deus. E certamente, se não tiver, então, o coração como de uma criança, não poderá entrar no reino de Deus, porque certamente dos tais é o reino de Deus, dos tais é o reino dos céus. E Jesus diz que devemos então ter o coração puro, de tal forma para herdar o reino de Deus. Jesus diz então que este homem, havia um certo juiz e uma certa viúva, ela pedia justiça. Ela pedia que então o juiz fizesse justiça. Só que ele não dava ouvidos aos homens, ele não temia os homens, ele não se importava a não ser consigo mesmo. Ele não queria saber da justiça de Deus. E muitos de fato não se importam com a justiça de Deus, não se importam com os que estão à sua volta, só se preocupam consigo mesmo, só se importam em fazer a vontade do seu coração. Mas a Bíblia fala que esses, o Deus deles é o seu próprio ventre. Todos aqueles que fazem a vontade do seu coração e se esquecem da vontade de Deus, o seu próprio Deus é o seu ventre. O seu próprio Deus se torna as suas próprias vontades. E assim a Bíblia fala que são tempos trabalhosos, porque muitos deixaram a vontade de Deus para fazer as suas próprias vontades. Muitos se desviaram da verdade, tornaram-se a mentira. Muitos deixaram a justiça e tornaram-se a injustiça.
dos quais o Deus deles é o seu próprio ventre, pelo que levam a vontade de Cristo ao escárnio e levam a cruz de Cristo ao vitupério, pelo que a Bíblia diz que certamente quando menos perceberem, perecerão. A Bíblia então vai dizer que este homem foi importunado por uma certa viúva para que fizesse justiça, mas de tanta importunação, de tanta insistência, certamente ele cedeu. Assim diante de Deus, a palavra de Deus, ela certamente, de forma insistente, ela é pregada, anunciada, para trazer ao coração do homem de forma insistentemente, que se arrependam, não forçando e nem trazendo de uma forma obrigatória, mas trazendo de uma forma insistente, para que se arrependam diante de Deus, de forma em que se voltem a Deus, de uma forma em que arrependam-se diante de Deus. Assim a Bíblia vai dizer que então subiram agora vai dizer assim que quando porventura vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Quando Jesus Cristo vier, achará fé na terra? Essa é uma grande pergunta que Jesus fez. Essa pergunta, Jesus Cristo, ele está dizendo: será que encontrará fé quando chegar o grande dia? Será que quando o grande dia chegar, as pessoas estarão fervorosas na fé? Será que quando chegar o grande dia para estar diante de Deus, as pessoas terão uma fé verdadeira em seu coração? Será que as pessoas estarão permanentes na fé? Será que estarão preparados para se encontrar com Deus? Quando Jesus Cristo vier, eu te digo que a fé não será encontrada no coração das pessoas. Muitas pessoas dizem ter fé, mas até agora não se arrependeram dos seus pecados. Isso não é fé. Muitas pessoas dizem crer em Deus, mas até agora não deixaram os seus maus caminhos. Isso não é fé diante de Deus verdadeira. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Em Tiago capítulo 1 diz que a fé sem obras ela não serve de nada. Ou seja, crer em Deus sem obedecer não tem resultados para a salvação. Não existe resultados para a salvação apenas confessando o nome de Deus sem arrepender e sem fazer a vontade de Deus. Por isso arrependa-se, torne-se para o Senhor, porque está chegando a sua hora, está chegando o dia em que cada pessoa terá que dar conta diante de Deus, de seus caminhos, de suas escolhas, e certamente Deus vai pedir conta de todas as ações. É hora de arrepender-se, moradores da terra. É hora de arrepender-se, cidade de Goiânia. É hora de voltar-se para Deus. É hora de endireitar os caminhos diante do Senhor. Aleluia, glórias ao Senhor Deus, pois assim a palavra de Deus está sendo pregada nesta manhã. Mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, essa palavra está sendo proclamada. Mais uma vez, o Senhor Deus está nos concedendo da sua misericórdia. E mais uma vez, o Senhor está nos chamando para o arrependimento. Mais uma vez, o Senhor está nos chamando para o conserto. Mais uma vez, Deus proclama a liberdade aos cativos. Mais uma vez o Senhor Deus está nos chamando para reconciliação. E agora é a hora. Arrepende e torne-se para Deus. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Deixe todos os ímpios seus maus caminhos e torne-se para Deus. Deixe todo ímpio os seus maus caminhos. Deixe todo ímpio a sua embriaguez. Todo ímpio deixe a sua malícia. Todo ímpio deixe o seu orgulho. Deixe a sua avareza, deixe a sua soberba. Todo ímpio venha se tornar para Deus. Arrependa-se, porque certamente quando Jesus Cristo vier, Ele virá brevemente para trazer o juízo. Certamente, se não arrependerdes, perecerão de igual modo. A fé é um dom. É um dom dado por Deus. A fé não é apenas uma crença. A fé é um dom. É um dom para ser salvo. É um dom colocado por Deus no coração de alguém que recebe o reino de Deus. A fé é um dom que Deus coloca no coração do homem quando de fato ele recebe o reino de Deus. A fé não é apenas uma confissão. A fé não é apenas mais um costume. A fé não é apenas uma tradição. A fé é um dom dado por Deus. Só podem
ter fé no coração, aqueles que temem a Deus. Quem teme a Deus obedece, e quem ama a Deus cumpre seus estatutos. Ora, pois agora, disse Jesus Cristo, esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. É assim, muitos se confiam em sua justiça e desprezam os outros. Assim era esse homem juiz, que era um juiz iníquo. Era um homem que não temia os homens, porque certamente o instinto de superioridade, a soberba, sobe ao coração do homem, faz ele se sentir superior. É assim o mundo, não tem como negar. O mundo é assim. As pessoas que vivem vazias de Deus, elas vivem dessa forma, se sentem superiores. Ah, mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. É assim a justiça do homem que não vive na fé em Jesus Cristo. Ele confia ser superior por causa de suas ações. Ah, mas eu nunca fui preso, eu pago minhas contas, sou trabalhador. Mas o que adianta se não estiver praticando a justiça de Deus, se não estiver caminhando nas pisaduras de Cristo? A justiça do homem ela é como um trapo de imundície, como diz em Provérbio, como diz em Salmo. Ou seja, a justiça do homem ela não serve para nada, ela é um lixo. Não tem serventia a justiça do homem, não tem valia a justiça humana. Ela é um trapo de imundície, presta a ser jogado no lixo. E assim é o homem, se sente superior, porque o que está do lado ele mata, mas você não mata, então você é uma boa pessoa. O que está roubando, mas você não, você é um trabalhador. Só que a Bíblia diz que nós não devemos apoiar a confiança em nossa própria força, em nossos próprios recursos, em nossa própria justiça, mas antes devemos confiar em Deus, porque aqueles que confiam em Deus são como o monte de Sião, que nunca se abalam, mas permanece para sempre. Confiar em Deus é simplesmente você viver segundo os olhos da fé. Confiança requer segurança. E assim como uma criança que segura na mão do pai para simplesmente caminhar, porque sabe que certamente estará seguro, assim devemos ser na fé em Jesus Cristo. Segurar nas palavras de Deus, segurar de uma forma figurativa nas mãos de Deus e se deixar ser guiado pela palavra de Deus, se deixar ser guiado pelo Espírito de Deus, se deixar ser guiado na fé em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo da verdade. Essa é a fé. Mas as pessoas elas dizem, a palavra está no coração, mas na mão está a lata de cerveja. A palavra está no coração, mas o orgulho também está no coração, junto com a malícia, junto com a maldade, junto com a soberba e junto com o ódio. Aí eu te pergunto, que Deus é esse que você tem crido? Que Deus é esse que está em seu coração? O Deus do orgulho? O diabo. O Deus da soberba? É Satanás. O Deus da embriaguez, da bebedice? É o diabo. Mas infelizmente as pessoas falam que está em seu coração Deus, enquanto estão praticando todas essas coisas más, e assim estão mostrando que é o diabo que está em seu coração. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração estiver cheio de Deus, as pessoas vão fazer a vontade de Deus. Mas como o coração está vazio de Deus, as pessoas estão a cada dia mais em trevas, a cada dia mais voltados para os prazeres da carne, a cada dia mais voltados para o caminho de erro. E já é hora de arrepender-se, cidade de Goiânia. Já é hora de arrepender-se, moradores da terra. Já é hora de voltar-se para Deus enquanto há tempo. Pois assim diz a palavra de Deus, diz o Senhor dos exércitos: deixe todo ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus. Torne-se para Deus, e Ele tornará para vós. Torne-se para o Senhor, e Ele tornará para vós. Deixe os maus caminhos, e Deus terá misericórdia. Busque a salvação, e então encontrarás. Deixe o caminho de impiedade, e então entrarás pelo caminho da justiça. Deixe o caminho do orgulho, então encontrarás Jesus Cristo.
Assim a palavra do Senhor vai dizer que então subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro era o publicano. O fariseu estava em pé e então consigo desta maneira, ele dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Porque eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque pecador eu sou. Digo-vos, qual destes 2 homens desceu para sua casa justificado? Não é aquele por qual disse a si mesmo e se humilhou? Pois aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. O publicano e o fariseu, qual dos dois subiu justificado? Um dizia: Senhor, não sou igual a esse, não sou adúltero, dou dízimo de tudo, oro várias vezes no dia, e 3 vezes na semana ainda tiro para jejuar. Ou seja, o fariseu era religioso demais. O publicano era um pecador. E ele tinha essa convicção que digno de Deus ele não era. Mas o fariseu estava cheio de soberba no coração. O fariseu, ele sempre acha que ele é merecedor e digno de Deus por suas ações. O fariseu sempre coloca a sua confiança nos seus recursos. Ah, porque eu jejuo 3 vezes na semana. E quem te garante que de fato o seu coração está voltado para Deus? Ah, porque eu dou o dízimo. Eu não deixo de dar o dízimo de tudo que eu ganho. Assim é o fariseu. O fariseu é hipócrita. O fariseu acha que o seu dinheiro vai comprar a vaga no céu. O fariseu acha que o seu dízimo pode salvar ele do inferno. O fariseu acha que o seu dízimo pode repreender o diabo. O fariseu acha que o dinheiro na mão do pastor pode repreender Satanás à sua casa. O fariseu, ele está tão cego pelo seu engano do coração que ele está achando que o seu dinheiro vai repreender o diabo. Ele está achando que o seu dinheiro pode repreender o inimigo, quando na verdade nas encruzilhadas o que oferece para o diabo é dinheiro, quando na verdade quando vão fazer pactos oferece para Satanás o dinheiro. E os fariseus acham que tirar 10% do seu salário vai repreender Satanás na sua casa. Isso é uma grande falácia, isso é uma grande blasfêmia diante de Deus, porque a Bíblia fala que é o sangue do Filho de Deus que nos purifica e nos livra de todo mal. É o sangue de Jesus que nos dá misericórdia. É o sangue de Jesus Cristo que livra o homem de todo mal. Não é os seus 10% que vai repreender o diabo. Não é o seu dízimo que vai repreender Satanás. Não. Acorda para a realidade, fariseu. Acorda e se desperta, fariseu. O teu dinheiro ele está servindo para a sua própria perdição. Os seus votos não podem abençoar e abrir as janelas do céu. O teu dízimo não pode abrir as janelas do céu. Não pode livrar a sua vida da mão do diabo. Deus não é um Deus que se move pelo dinheiro. Mas antes as pessoas estão confiando em Mamon, que é o Deus do dinheiro, é o Deus da riqueza. É esse que as pessoas estão adorando nas grandes denominações, onde tudo que fazem é por dinheiro, onde que tudo fazem, o ato simbólico é em dinheiro. Mas a Bíblia fala que assim o fariseu, ele era um dizimista fiel. Ele dizia: eu não sou como esse publicano, porque eu estou jejuando 3 vezes na semana, estou dando dízimo de tudo quanto recebo. Mas assim diz então o publicano: miserável pecador que sou, e não sou digno de estar diante do Senhor. Aí Jesus vai fazer uma pergunta: qual desses 2 homens subiram para a sua casa justificados? No final das contas, qual dessas 2 pessoas foi embora para a sua casa perdoado dos seus pecados? Qual dessas 2 pessoas foi embora para a sua casa justificado de todos os seus pecados? Aquele homem que tem boas obras, ou aquele que se arrependeu e reconheceu que não tem boas obras diante de Deus?
aquele que bateu no seu peito e falou: sou miserável, sou pecador e eu não mereço a misericórdia do meu Senhor, ou aquele que disse: eu sou um jejuador, eu sou um orador, eu sou um dizimador. Qual desses dois? Você coloca do lado uma pessoa ímpia. Uma pessoa ímpia, ela diz: realmente eu sou pecador, realmente eu preciso da misericórdia de Deus, e realmente até agora eu estou perdido. Aí você coloca de um lado, por exemplo, um evangélico ou um católico, e ele diz: não, eu rezo várias vezes no dia, eu dou dízimo do que eu tenho, eu até faço boas obras. Você coloca do lado e pergunta: qual dessas duas pessoas estão justificadas por Deus? Qual dessas duas? O religioso ou o ímpio? O ímpio que confessa que é pecador e que pede a Deus a misericórdia, ou aquele que está dizendo: não, eu não faço nada de errado, eu sou um dizimista e sou uma pessoa religiosa e até faço boas obras. É por isso que muitos religiosos estão indo para o inferno. É por isso que muitos católicos estão indo para o inferno. Católicos evangélicos, católicos espíritas, espíritas e budistas, todos confiam na justiça do homem, porque a religião, ela é uma forma, uma tentativa de chegar até a Deus pelos recursos do homem, pelos ensinamentos humanos, pelas formas humanas. Mas Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. A única forma de chegar até a Deus é através de Jesus Cristo. A tentativa frustrada da religião de chegar até a Deus está levando muitas pessoas para o inferno. Por isso, leia a Bíblia, creia na palavra de Deus. Você não pode repreender o mal com sal grosso. Sal grosso é artifício de Satanás, vindo do engano, da feitiçaria. Você não pode repreender o mal com um terço. O terço é mais um artifício de idolatria. O crucifixo é um artifício de engano. Mas Jesus Cristo diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E devemos entender que a confiança em Deus não é apenas confessar com a boca, não é apenas dizer com os lábios, não. A confiança em Deus é algo a ponto de nós, de fato, nos entregarmos de corpo, alma e espírito a fazer a vontade do Senhor. Como Paulo disse assim: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, daquele que por mim se entregou e me amou. Isso é confiança, não viver mais segundo as suas próprias vontades, mas viver segundo a palavra de Deus, viver segundo a vontade de Deus, viver segundo as palavras do Senhor, porque certamente Ele nos amou de uma tal maneira, a ponto de entregar a sua própria vida. E a Bíblia fala que não há maior amor do que esse, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E aquele que dá a vida por Jesus Cristo, ele certamente achará. Mas aquele que tentar ganhar esta vida, este perderá. Porque o que adianta o homem granjear o mundo inteiro se ele perder o resgate de sua alma? Não tem valia o homem tentar ganhar o mundo, se ele perder o resgate da sua alma, ele estará perdido. Não tem valia o homem tentar viver uma vida sem Deus, porque certamente quando ele chegar ao fim dessa vida, ele estará perdido. Arrependam-se. Jesus Cristo, ele perdoa, mas é necessário arrepender-se. Tornem-se para Deus. Justificação vem da parte de Jesus Cristo. Não são obras que nos justificam. Obras não justificam ninguém. E as pessoas acham que quanto mais bem elas fazem, mais elas estão justificadas diante de Deus. Mas nós podemos ver que a justificação não é por obras. Nós podemos ver que o perdão dos pecados não é por obras. A justificação não é por obras. O perdão não é por obras. Não é por obras que nós alcançamos a misericórdia de Deus. Não é. O fariseu estava indo para o inferno. E não sabemos se de fato ele desceu para o inferno, mas sabemos que ele estava vivendo, caminhando segundo o seu coração. E o homem que vive segundo a vontade do seu coração, ele está caminhando para o inferno. Muitos estão caminhando para o inferno. Muitos estão vivendo segundo os seus prazeres pecaminosos e não segundo a vontade de Deus. E já é hora de arrepender-se. O publicano, segundo a Bíblia, esse foi justificado por Deus. O publicano não era religioso, o publicano não era evangélico, o publicano não era católico.
Eu nasci católico, vou morrer católico. Ou seja, o publicano não era orgulhoso. O fariseu era orgulhoso. Eu sou fariseu. Eu nasci fariseu, vou morrer fariseu. O publicano não era orgulhoso. Mas todo religioso ele é orgulhoso. E o seu orgulho te levará ao mais profundo abismo. O teu orgulho te levará à condenação. Você não nasceu católico. Você nasceu uma criatura destituída da glória de Deus, precisando de Jesus Cristo. Jesus não nasceu católico e nem deu ao homem uma religião católica. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo, Ele nos chama de filhos de Deus quando nós o recebemos, o Espírito de Deus. Porque todos quanto receberam, esses foram feitos filhos de Deus. Mas o orgulho do homem faz ele entender que ele é católico porque ele aprendeu do seu pai e ele vai viver assim até a morte porque ele aprendeu assim. Mas se você descobrir no fim dessa caminhada que você estava vivendo como idólatra, será tarde demais para se arrepender. Se no fim dessa caminhada você descobrir que você estava deixando de adorar a Deus para adorar a criatura de gesso e de pedra, será tarde demais. Será lamentável saber que o seu orgulho te levou à condenação. Arrependa-se, leiam a Bíblia. Não coloque a confiança em artifícios e tradições humanas. A tradição invalida o mandamento de Deus. A tradição é algo maligno diante de Deus. Deus, Ele proclama a salvação por meio de Jesus Cristo. A sua palavra nos mostra qual é o caminho. Cidade de Goiânia se desperta para a salvação. Bairro da Vitória se desperta para a salvação. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Assim Jesus vai falar no capítulo 18 de Lucas, no versículo 15. Ora, traziam-lhe também meninos para que ele os tocasse. Mas os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos, dizendo, chamando eles. Então Jesus fala, deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E é verdade, eu vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará no reino de Deus. Jesus falou que o reino de Deus é das crianças. Ou seja, as crianças são salvas. Nós precisamos lutar pela salvação. As crianças ainda têm o coração voltado para Deus. Nós precisamos voltar nosso coração para Deus igual o coração das crianças. Estamos pregando essa palavra todos os dias nas ruas de Goiânia, em vários lugares, outras cidades. Em todos os lugares nós vemos as pessoas de cabeça branca balançando a cabeça, e as crianças, elas param e ficam vidradas ouvindo. Estamos pregando essa palavra e nós olhamos para o que Jesus está falando, que o reino de Deus é das crianças, porque de fato o coração das crianças está voltado para Deus. Mas o homem, quanto mais velho ele vai ficando, parece que ele mais vai endurecendo o seu coração, e quanto mais o homem endurece seu coração, mais ele se afasta de Deus, e mais destituído ele está da glória de Deus. Então, se você quer herdar o reino de Deus, se nós queremos alcançar o reino de Deus, nós devemos ter o coração como o coração de uma criança, disse Jesus Cristo. Ou seja, devemos nos livrar de toda a malícia do coração, devemos nos livrar de todo o orgulho do coração, devemos nos livrar de toda a soberba que enche e endurece o coração, de todo o caminho de mentira e engano que está no coração. Mas eu não esqueci, o orgulho ele é produzido pela religião, é produzido pelo engano da religião. Religião é uma fonte de lucro e nós devemos nos afastar daquilo que faz da fé uma fonte de lucro, mas devemos nos aproximar daquilo que nos leva a Cristo, e só a palavra nos leva para Cristo, só o Evangelho nos leva para Cristo. Por isso está escrito na palavra de Deus, no livro de 2 Pedro, capítulo 2, que com palavras persuasivas e enganosas farão de vós negócio, farão de vós fonte de lucro e comércio. Está escrito na palavra de Deus que chegaria um tempo em que as pessoas se tornariam negócio, se tornariam fonte de lucro e comércio através da religião. Muitas pessoas estão se tornando negócio, comércio. A fé de muitas pessoas hoje, ela se reduz a dinheiro. É dar para receber, é dar valor X para receber valor Y, é dar dinheiro para ser livrado, é dar dinheiro para ser abençoado. Isso é uma falsa fé, isso não é a fé que vem de Jesus Cristo. Isso não é a fé dada pelo Senhor Jesus Cristo. É dar dinheiro para Deus repreender o diabo. É dar dinheiro para Deus te prosperar.
Se você dá dinheiro, Deus, Ele abre uma porta e você tem um trabalho, mas se você não dá dinheiro, Deus não te dá um trabalho. Isso é uma falsa fé. Não foi Jesus que nos ensinou isso, não é a Bíblia que nos ensina isso, não é Deus que nos dá esse ensinamento. São charlatões e falsos profetas. E a Bíblia diz para se apartar dos tais. Apartai-vos dos tais, porque certamente este é um número grande pela terra que fazem muitas pessoas se perderem. Leiam a Bíblia, deixe o orgulho, deixe a ignorância, leiam a palavra de Deus, examine as Escrituras, porque elas testificam de Jesus Cristo e nelas nós encontramos a verdade e a verdadeira fé. Examine as Escrituras dia após dia, pegue uma Bíblia, leia ela dia após dia. Nós estamos prestes a terminar o ano e quantas pessoas pegaram a Bíblia para ler, quantas vezes você leu essa Bíblia? Certamente nós devemos examinar dia após dia as Escrituras, mas as pessoas estão deixando a Bíblia, estão pegando outras coisas, o celular está tomando o tempo das pessoas, as pessoas não têm tempo mais para ler uma Bíblia, não têm tempo mais para se dedicar ao conhecimento de Deus, porque certamente estão entregando seus corações à perdição. As distrações dessa vida estão tomando o tempo do ser humano. O ser humano já não tem tempo para Deus. O ser humano tem tempo para tudo e tira tempo até mesmo para a sua diversão, o seu lazer no final de semana, mas não tiram tempo para Deus. Trabalhamos de segunda a sexta e no final de semana as pessoas vão usar ele para pecar e se embriagar, mas a Bíblia vai dizer que nós devemos trabalhar não é pelo pão que perece, nós não devemos trabalhar pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece para todo sempre. Trabalhamos de segunda a sexta e devemos tirar o nosso tempo para honrar a Deus. E é isso que um servo de Deus deve fazer: honrar a Deus e seus caminhos, sua conduta. O seu tempo deve ser dedicado ao Senhor e não ao pecado, não aos adultérios, não às bebedices, não às fornicações, mas antes o mundo não está procurando pela vontade de Deus. E foi o que Jesus falou: quando o Filho do Homem vier, não encontrará fé na terra. Não encontrará. E aí às vezes a gente vai sair para pregar a palavra e passa praticamente o dia inteiro assim, anunciando a palavra, e as pessoas dizem vai trabalhar. E o que nós estamos fazendo? Nós deixamos o dia do nosso descanso para trabalhar para o reino de Deus. E isso é mais maravilhoso do que trabalhar pelo sustento. Eu trabalho pelo sustento, trabalhamos de segunda a sexta, mas a Bíblia fala que devemos trabalhar pelo pão que não perece. É o pão que desceu do céu, é o pão vivo. É Jesus que abre as portas e sustenta o homem se vivemos debaixo da sua dependência. Mas infelizmente o ser humano ele prefere confiar nos seus próprios recursos, e assim diz a Bíblia que quão difícil é os tais entrar no reino de Deus. Seja como uma criança, não no entendimento, mas na malícia. Sejam adultos do entendimento, meninos na malícia. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, o que é necessário fazer para herdar a vida eterna? Jesus então disse: por que me chamas bom? Bom não há senão um que é Deus. Você se acha bom? Muitas pessoas se acham boas. As pessoas se acham boas porque de fato têm obras boas. Mas Jesus falou: bom é um que é Deus. Você se acha bom porque é apenas um bom trabalhador? Porque é um bom cidadão, não faz o mal para ninguém, porque nunca foi preso, porque não faz isso, porque não faz aquilo? Mas a Bíblia fala: bom é só Deus. Bom é Deus. Eu sou bom. As pessoas não dizem claramente que são boas, mas elas estão tentando mostrar para as pessoas que são boas, porque elas estão cumprindo os ritos da religião. Igual o fariseu: eu dou dízimo, eu faço boas obras, eu estou ajudando o meu próximo, eu estou orando tantas vezes por dia, eu estou jejuando. Esse é um fariseu orgulhoso indo para o inferno. Esse é um fariseu soberbo indo para o inferno. Esse é um fariseu hipócrita indo para o inferno. E quantas pessoas estão vivendo dessa forma, indo para o inferno, cheios de si mesmo, justificando pelas suas próprias obras, justificando pelos seus próprios artifícios, pelos seus próprios recursos, pelas suas próprias forças. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser justificados pelo precioso sangue de Cristo, como fez então o publicano. O publicano ele se humilhou,
Ele disse: eu sou miserável pecador. Ou seja, o que é justificado por Deus é aquele que se humilha a Deus. Aquele que se humilhar será então exaltado, mais do que a si mesmo se exaltar será humilhado, disse Jesus Cristo. Aquele que se exalta será humilhado. E Deus diz que nós devemos nos humilhar diante dele para que ele nos exalte. E quantos anos e quantas vezes que essa frase, esse versículo, ele foi deturbado pelas pessoas, foi deturbado pelas religiões. O que as pessoas andam dizendo sobre essa palavra é que os exaltados, os humilhados serão exaltados. Não é os humilhados serão exaltados, não significa que aqueles que são humilhados pelas outras pessoas, Deus vai levantar e fazer rico. Não é isso que a Bíblia está dizendo. As pessoas estão deturbando a palavra de Deus para aquilo que querem acreditar, para os seus interesses próprios. Mas a Bíblia está dizendo: aquele que se humilha diante de Deus, Deus o exaltará a um lugar de salvação. Aquele que se exaltar diante dos homens e diante de Deus, Deus o humilhará, o abaterá ao mais profundo abismo de condenação. Tudo as pessoas hoje levam para o lado do dinheiro. E é notório que as pessoas estão servindo Mamon. Quando levam o evangelho para o lado do dinheiro, existe um Deus que está por trás disso, chamado Mamon. É o que está por trás da riqueza, por trás da ganância, por trás de tudo isso está o diabo. Mas as pessoas infelizmente não querem se despertar. Fazem tudo a fim de que Deus possa dar em dobro, retribuir em forma financeira. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele diz que antes seu dinheiro ele se torna para a sua própria perdição. Quando dessa forma estão fazendo, e assim muitos estão fazendo campanhas, estão fazendo fogueira santa, dando tudo que tem, por causa da ganância que os líderes religiosos colocaram no seu coração. Elas dão o seu tudo esperando que Deus venha dar em dobro. Elas dão o seu carro esperando que Deus dê um carro melhor. Mas em tudo isso quem está por trás é o diabo. E Deus não pede ao homem o seu dinheiro como uma forma de sacrifício, mas antes um coração quebrantado e contrito. É um sacrifício agradável a Deus o Pai, disse Jesus Cristo. Cidade de Goiânia, é a hora de arrepender-se, é hora de deixar os maus caminhos, é hora de converter-se ao Senhor. Deixe todo ímpio os maus caminhos, torne-se para Deus. Jesus então vai dizer: olha, quão dificilmente entrarão no reino de Deus aqueles que têm riquezas. Lucas 18, versículo 24. Quão dificilmente entrarão no reino dos céus aqueles que têm riquezas, pois é mais fácil que o camelo passe pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Estou pregando essa mensagem que Jesus ele estava dizendo que certamente o rico é impossível entrar no reino de Deus, porque o camelo é até mais fácil passar pelo fundo de uma agulha para Deus. Mas Jesus Cristo fala assim: quão dificilmente é que um rico entre no reino de Deus. A ganância não deixa o homem entrar no reino de Deus. A ganância não deixa o ser humano entrar pelo reino de Deus. Não deixa. E quantos que tem esse sentimento? O sentimento de enriquecer leva o homem à destruição da sua alma. O sentimento de enriquecer, de querer ser rico, é algo tão perverso e miserável diante de Deus, que te leva a distanciar de Deus, te leva ao abismo do inferno. O sentimento das riquezas deste mundo faz com que as pessoas deixem de buscar a riqueza celestial. E aí Jesus vai falar: vocês adoram a Deus, ou vocês adoram as riquezas deste mundo, ou nós adoramos a Deus, ou adoramos a riqueza desta vida. Ou a Deus ou a Mamon. Jesus Cristo é Mamon. A riqueza celestial ou a riqueza terrena. Escolhe, toma uma decisão, escolhe hoje, diante do Senhor, tome uma decisão, tome uma escolha. Nós estamos vendo muitas pessoas caminhando para baixo e para cima, como diz a palavra de Deus em Daniel 2. E nos últimos tempos, muitas pessoas caminhariam de uma parte para outra, e a ciência se multiplicaria. A ciência é o conhecimento. E muitas pessoas estão caminhando de uma parte para outra, buscando o quê? A salvação está em Jesus. Buscando o quê? Dinheiro. A riqueza Deus preparou, é celestial.
buscando o que? Prazeres nessa vida. A Bíblia fala que o prazer do homem deve estar na lei de Deus. Buscando o que? Buscando paz. Jesus falou que neste mundo não teremos paz, mas teremos grandes aflições. Jesus falou em Tessalonicenses capítulo 5, que quando disserem a paz e segurança, então virá repentina destruição, como aquela que está com dores de parto, até que venha o grande dia. Buscando o que? As pessoas estão correndo de uma parte para outra. E sai da religião católica e vai para a evangélica, e sai da evangélica, vai para o espiritismo, e sai do espiritismo, vai para o satanismo, e sai de lá e se torna ateu. O ateísmo leva o homem ao seu próprio conhecimento, e o seu próprio conhecimento te leva para o inferno. Os Exus te levam para o inferno, os demônios estão levando as pessoas para a condenação através dos falsos ensinamentos. Os santos de barro te levam para o inferno, não te levam para Deus, não intercedem por você, não abençoam sua casa, não abençoam sua família, porque é imagem de escultura. A Bíblia fala que é maldição. O próprio Deus diz: não farás para ti imagem de escultura, nem do que está no céu, nem do que está na terra, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Deus abomina a idolatria, cidade goiana. Deus não divide a sua glória com a Aparecida. Deus não divide sua glória com Maria. Deus não dá o seu louvor às imagens de escultura, e Deus não divide a sua glória com os Exus. Tira a idolatria da sua vida, tira as imagens de escultura da sua casa, tira essa maldição do seu carro. Adora a Deus em espírito e verdade, porque assim Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Onde que estão os verdadeiros adoradores? Por onde que estão andando os verdadeiros adoradores agora? Onde que se encontram porventura os verdadeiros adoradores agora? Quinta-feira eu estava pregando, um cachorro parou e ficou 20 minutos olhando, como se de fato estivesse ouvindo a pregação. Como é que Deus pode fazer um animal ele parar para ouvir uma mensagem que nem nós sabemos se ele está entendendo? E a própria criatura que fala que é filho de Deus, ela não consegue sequer praticar aquilo que foi ouvido há mais de 10 anos atrás, aquilo que foi ouvido há dias atrás. Como é que nós podemos dizer que estamos esperando o reino de Deus, se de fato o coração está se voltando para o pecado e virando as costas para Deus? Nós podemos ver isso acontecendo lá na geração de Noé, os animais entrando pela arca. Os animais, eles entraram de 2 em 2, de casal, um casal de cada espécie. Mas nós podemos olhar que de fato aquela geração, eles não quiseram ouvir aquela mensagem, eles não entraram por aquela porta, senão a família de Noé. Noé certamente, ele obrigou sua família a entrar, mas o resto da geração não entrou. Os animais entraram. Os animais sempre dão ouvidos à voz de Deus. Ou seja, por isso Jesus fala que nós devemos ter um coração puro diante de Deus, como o coração de uma criança. No coração de uma criança você encontra pureza, e nos animais você vai encontrar a pureza também, porque certamente é isso que nos leva para Deus. O coração livre de malícia, o coração livre de orgulho, livre de bebedice. Mas quão difícil é o homem entrar no reino de Deus quando ele tem o seu coração voltado para os seus prazeres pecaminosos. As pessoas, elas olham para trás, bebedice, eu não vou seguir para frente porque lá Deus não quer essas coisas. Elas olham para trás, adultério, eu não vou seguir para frente porque Deus reprova adultério. Então as pessoas estão olhando para trás, elas estão olhando para aonde estão o seu coração, no pecado, e estão deixando de olhar para frente, de olhar para cima, da onde vem o socorro que vem do Senhor. Cidade de Goiânia, olhe para Cristo e deixe de olhar para as malícias dessa vida. Olhe para Cristo e deixe de olhar para os prazeres dessa vida que estão te levando para o inferno. Olhe para Cristo e deixe de olhar para uma vida de bebedice, essa embriaguez tão grande que está levando muitos para o inferno. Olhai para o alvo da consumação e salvação, a qual é Jesus Cristo Senhor. Ouve a terra a palavra de Deus. Ó terra, ouve a palavra de Deus. Aleluias, glórias ao Senhor Deus. O tempo do Senhor está se aproximando, a trombeta está tocando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Ouve o que diz o Espírito de Deus. Ouve a palavra de Deus. Felizes são os que ouvem,
Felizes são os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está se aproximando, o tempo já está próximo. Bem-aventurado o servo quando o Senhor vier, o encontrar fazendo assim. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser, e se fará mananciais de água viva que jorram para todo sempre.